aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ela, Miriam Gonçalves. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem, Katy? Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Gente, a Miriam é a autora do podcast Só Mais Uma História e apresentadora de rádio. Sim, é verdade. A comunicação sempre foi algo intrínseca Ai, dentro de sim. você? Sempre. Desde pequenina. Olha, eu lembro-me na escola primária. Não era nada da primária, antes, no jardim escola. Portanto, antes da escola, eu lembro-me que escolheram uma menina, resolvemos fazer festa de fim de ano, era a Branca de Neve e os Sete Anões, e escolheram a menina mais bonita da sala. Ela era linda, era a Rita Paz, nunca me hei de esquecer. Caracóis, loira, linda de morrer, mas tímida como tudo. Ela era a Branca de Neve, só que só havia um problema, ela não falava. Eu decorei as falas todas do teatro. E então acabaram por me escolher a mim, a mais finha, Imagina. para ser a Branca de Neve. E acabei por ser eu, porque pronto, era a mais desenrascada. Portanto, eu acho que vem desde a escola, desde sempre. Mesmo depois quando aprendi a ler, era sempre eu que lia. Quando era preciso assim, alguma coisa mais formal, a professora pedia-me sempre a mim para ler, porque era a menina que lia melhor. Eu acho que quem tem esse bichinho da comunicação é uma coisa que vem de pequenino, não é? sempre, né? Eu também acho. Eu também sempre tive essa coisa. Eu aprendi a ler sozinha. Incrível. Eu acho isso maravilhoso. Com que idade? 5? Mais ou menos por aí. Mas a ver livros? Então, quando eu era bem pequenininha, a minha avó e o meu avô faziam compra mensal, né? Eles iam, na época, acho que era um pouco mais comum, né? Não se ia no mercado assim sempre. Se fazia compra uma vez por mês, pelo menos no Brasil era mais comum isso. Uma vez por mês se ia no mercado e fazia uma grande compra. Não ficava indo no mercado toda hora. E no mercado que eles iam, tinha uma livraria na porta. E eu ia junto, e eu podia ir junto e escolher um livro. E eu sempre tive essa coisa. E aí, Adorar livros, isso é ótimo. e aí, nesse dia que eu escolhia o livro, eles liam o livro pra mim. Só que eu falava que eu queria ler sozinha, eu não queria que eles lessem. Eles falavam que tudo bem, eu poderia, mas eu não sabia Não ler. ia, exatamente. Não ia entender a história. É. E a minha avó, ela tinha dentro do armário dela caixas de sapato. E na caixa de sapato tinha uma fita, assim, branca, que ela escrevia qual era o sapato que estava dentro. Tipo, Esperta. pra ela não ter que abrir a caixa. Claro. Tipo, Para não desarrumar tudo. sapatilha preta, tava escrito ali. E eu ficava na frente daquele armário falando, o que tá escrito aqui? Aí ela fala, sapatilha preta. E aí eu ficava lá, sapatilha preta. Então, sapatilha preta. E aí eu fui formando As sílabas. as sílabas. Ai, é incrível. E aí eu aprendi a ler com aquelas caixas de sapato. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que aprenderam a ler com a Rua Sésamo, agora com caixas Com a de caixa de sapato. sapato. Que coisa linda. E aí foi aquilo. E aí eu me tornei uma criança insuportável. Porque tudo eu queria formar sílabas. Muito E na bom. rua, eu lembro que meu pai ficava louco, porque eu tava assim no banco de trás do carro e eu via alguma coisa na rua escrita e falava: ali tá escrito, sei lá, casa. Aí ele dirigindo, ele tinha que encontrar onde eu tinha lido casa pra verificar se estava escrito casa. E assim eu aprendi a ler. Bem incrível. E aí o bichinho da comunicação me picou e eu nunca mais parei. Pois e não dá, é um bicho que não dá para ignorar. Não dá mesmo. Mas é muito louco. E aí eu li na internet que você, com essa coisa da comunicação, muito nova também, já se interessou pelo bichinho do áudio também. Da rádio. Da rádio, Foi da a minha escola. paixão. Foi a minha paixão. Foi a partir dos 14 anos. 14 anos alguém me disse assim: tu tens voz de rádio? Olha, o que é que essa pessoa me foi dizer? Os meus irmãos ouviam imenso rádio e eu comecei a pensar: é isso que eu quero fazer. E então eu gostava muito de uma rádio portuguesa que é a RFM, adorava, ouvia de manhã à noite. E houve um verão que fizeram, aliás, vários verões, mas no verão, quando eu andava talvez no 11º ano, eles iam às várias cidades, e quando eles foram à minha cidade, lá estava eu, desde as 7 da manhã, quase ninguém, e estava lá eu, a ver, toda contente, assim atrás, porque tinha vergonha, não ia logo lá para a frente, quer dizer, fã, mas calma, com alguma noção. E vinha cá para trás,
Mas depois, as pessoas da produção, logo no primeiro ano, repararam em mim, porque eu estava com um ar muito feliz a ver aquilo. E, entretanto, um colega meu, que lá estava, que hoje é um dos coordenadores musicais, é o coordenador musical da RFM, ele na altura era sonoplasta do programa da manhã, e ele olha para mim e disse-me assim, ai, tu gostas mesmo disto? Eu, ai, sim, adoro isto. Era o que tu querias fazer, era tudo o que eu queria fazer. Ele disse, então, olha, vais fazer este curso nesta faculdade, fazes este curso no Senjor, que é um sítio onde se formam jornalistas e outras coisas, e depois vais lá ter. Eu, ok. Comecei a estudar muito, porque era uma faculdade com é a média mais alta em Portugal para as humanidades. E comecei a estudar muito para entrar nessa faculdade. Entrei. E depois, quando acabei o curso, basicamente fui lá bater à porta. Não foi bem assim, mas foi quase. E depois, pronto, comecei a estagiar e acabei por ficar. Nossa, que incrível, né? Já veio desde muito nova. Sim, desde os 14. Costumo dizer, escolhi o que queria ser com 14 anos. E pronto, fixei-me um bocado. Parece um cão agarrado a um osso, não é? Não vou largar. Mas isso, foi né? um bocado, foi. Sabe que aqui no podcast veio, lá no Brasil, foi um locutor de rádio que lá no Brasil ele é muito importante. É o Eli Correia, ele é extremamente conceituado no Brasil. Tem quantos anos de carreira, sabe? 50 e tantas. 50 já? 50 e tantos de carreira. E assim, foi indicação de um professor de rádio meu que também veio aqui no podcast. E quando ele me indicou, ele Correia pra vir, eu falei, tá bom que o cara vai vir aqui, sabe? Assim, imagina, o cara tem trocentas mil coisas pra fazer, né? O cara tem um programa na rádio que é o Cartas da Saudade, em que ele lê cartas de amor Ai, e que tal. coisa linda. E com uma voz super... Claro, com aquelas vozes ainda por cima antigas, mesmo bonitas, não é? E aí, ele foi super receptivo. Na hora que a gente convidou, ele falou, sim, eu vou. Eu falei, como assim, sim, ele vem? E aí, no dia que ele veio, eu nunca fiquei nervosa por ninguém que vinha aqui. Entendo isso. No dia que ele veio, minha mão tremia. Tão giro. Eu falei, gente, o cara é o cara da comunicação, sabe? Assim, o cara da comunicação vai vir me ouvir perguntar coisas pra ele. Eu não tô bem, eu não tô bem. E ele chegou, e a hora que ele chegou e me olhou, minha mão tremia. Eu fiquei parada olhando pra ele assim, E aí, ele entrou assim no estúdio e tal. E aí, meu marido, né, que trabalha comigo, falou, pronto, ele tá aqui, se acalma. Ele falou, você tá nervosa? Eu falei, eu tô em pânico. Tão querida. Ele não fica, minha querida, e me abraçou. Eu falei, meu Deus. Mas Mas acho que essas pessoas acabam por ser as mais humildes e as mais queridas. Então as antigas têm muito essa escola, são muito... Não tem aquela coisa da fama, eu acho, pelo menos daqueles que eu conheço. E aí ele sentou e começamos a conversar, e aí eu perguntei pra ele, falei, tem alguma carta que te marcou muito? Ele falou, tem. Pegou, abriu uma pastinha e começou a mexer nas cartas, assim. E pegou uma carta que... No Brasil tinha, que hoje não tem mais, uma prisão que chamava Carandiru. Era uma grande prisão que teve um massacre no Carandiru, que a polícia entrou, matou muita gente. Foi uma coisa bem triste. Aí, depois desse massacre e tal, eles decidiram fechar essa prisão. Mas era um lugar com muita gente, né? E bem grande e tal. E um cara que estava dentro dessa prisão escreveu pra ele, contando por que ele tinha sido preso, etc e tal. E ele leu essa carta pra mim ao vivo no podcast. Cara, que coisa, assim. Que coisa muito, muito louca que aconteceu nesse Não, eu podcast, acho incrível no meio assim. de tantas cartas ele escolher uma de alguém preso, não é? Que conta a história dele. Muito, muito incrível, assim. É muito emotivo, não é? Bom, e nesse momento... Sim. Qual que é seu programa na rádio? Então, eu faço 5, 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, e faço tardes de fim de semana também. E sobre o que é? É sobre... lá? Nós em Portugal temos muito, quer dizer, existem os programas de autor e existe a continuidade. Eu faço continuidade. Ou seja, de manhã o meu objetivo é deixar as pessoas bem dispostas, porque ninguém merece acordar às 5 da manhã ou às 6 da manhã. É um drama, é horrível, eu sei. E então é sempre tentar que a pessoa, acima de tudo,
acordo bem disposta e feliz para o novo dia. E se está danada, eu sei, eu sinto e ajudo. E pronto, seguimos juntos. E depois a música da Renascença não é para um gabar, mas é muito boa. E eu acho que só isso ajuda muito. E ao fim de semana acaba por ser isso também muito. É fazer companhia às pessoas que estão a passear. Pronto, é o que nós chamamos de programa de continuidade. Passamos as músicas da Renascença, vou contando as minhas histórias, as notícias que me marcaram durante a semana, mas sempre coisas leves, porque assim, para desgraça, já basta a nossa vida. E eu quero, acima de tudo, que as pessoas, quando ouçam a Renascença, além da música a se dispor bem, que fiquem com um sorriso no rosto, não é? Uhum. Quem está no trânsito, numa fila que não está à espera, que nunca mais chega a casa, ou quem vai à pressa para um sítio, quem vai apanhar um avião, não interessa, que acima de tudo que toque essa pessoa. E isso acontece. Eu muitas vezes recebo e-mails de coisas tontas que eu digo. No outro dia eu lembro-me que estava a comentar na rádio a propósito de uma coisa qualquer que eu tinha lido, que eu não tinha lido o Dom Quixote e que me sentia envergonhada, porque toda a gente leu o Dom Quixote. Dom Quixote é o livro mais vendido do mundo, não é? Seguir à Bíblia, como é que eu nunca li o Dom Quixote do Cervantes? E depois, entretanto, recebi logo um e-mail de uma ouvinte a dizer: Miriam, eu também não! Pronto, porque as pessoas acabam por se identificar até com as coisas mais simples, mais básicas. O que me toca a mim são coisas que também tocam outras pessoas. O que não me toca a mim são coisas que também não tocam outras pessoas. Então, acima de tudo, procuro ali dispor bem. Porque é isso que eu quero no entretenimento. Por isso é que eu nunca quis ser... Tirei o curso de jornalismo, mas eu nunca quis ser jornalista. Não quero coisas sérias, coisas que entristeçam as pessoas, que sejam pesadas. Quero alegrar as pessoas e deixá-las mais felizes, porque já chega. Sim, entendo. Sabe que você falou de Dom Quixote agora? Ontem apareceu pra mim uma coisa na internet super engraçada. Que, enfim, cara, eu não tô dando aula de literatura aqui pra ninguém, mas literatura é uma coisa que eu gosto. E, cara, a grande questão de Dom Quixote é traiu ou não traiu, né? E a pergunta era... era um postzinho no Instagram assim: traiu ou não traiu, né? Tipo, Capitu, traiu ou não traiu? E tava só escrito assim: traiu ou não traiu? E a pessoa fala: sim, traiu. Aí a pessoa fala: nossa, mas com tanta certeza que você tem. E aí a resposta da pessoa era tipo sobre a saga de Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, a pessoa falando: não é isso. não é isso. É outra. É outra. Era mais moinhos e tal. Enfim. Muito boa. E o podcast, como surgiu na sua vida? Ok, então. Bem, os podcasts apareceram. Eu, ao início, fiquei muito renitente porque achei que os podcasts iam tirar lugar à rádio. E eu não queria, porque a rádio é o meu grande amor. Uhum. Então eu não queria nada com os podcasts. Não, ainda por cima ao Spotify. O Spotify tem lá uma coisa a dizer. O quê? És da era da cassete? Ainda bem que escolhes o Spotify. Só faltava ouvir rádio. E eu, não gosto de Spotify, não quero nada com podcasts. Mas, entretanto, toda a gente tinha podcasts. E eu tenho um colega meu, que é o Renato Duarte, que ele dizia: Miriam, tens de arranjar um podcast. E eu, não tenho, já tenho trabalho que chego, não quero. Tens de arranjar um podcast, está na moda aos podcasts, é muito importante o podcast. Eu, não, é uma coisa de nicho. Quem é que vai ouvir? As pessoas têm mais do que fazer, têm tanta oferta, porque é que eles vão ouvir um podcast? Tens de fazer um podcast, está na moda, arranja uma coisa. Eu, não quero, não me apetece ter mais trabalho. E depois comecei a pensar, para fazer uma coisa, para fazer um podcast, tem de ser uma coisa que não exista. Para mim, conversas, sem ofensa, Katy, mas conversas, já há muitos podcasts de conversas, já há muitos sobre música, com artistas de música, já há muito. Eu queria uma coisa diferente, não sabia. E houve uma vez que estava em casa e o pai dos meus filhos estava a tentar adormecê-los e estava à procura de um podcast de histórias infantis em português de Portugal e não estava a encontrar nada que o agradasse. E eu estava a dizer: mas porquê que não contas umas histórias gaiatos? E ele: não tenho jeito para contar histórias. E ele não queria um livro porque já queria apagar a luz, ou queria com a luz muito baixinha, porque era para adormecer a miúda. E eu não tenho jeito. E eu fiquei. E ele dizia sempre isso: eu não tenho jeito para contar histórias. Eu pensava: caramba, como é que alguém não tem jeito para contar histórias a uma criança? Não, contar histórias a uma criança é fácil. Quer dizer, claro que para mim também me era difícil, e é-me difícil contar uma história, estar ali a tentar adormecê-la e estar ali a inventar naquele momento. Claro que isso para mim é difícil. Mas sei lá, lembrar-me de uma história qualquer e contar, qual é a dificuldade disso? E eu percebi, não, ele estava mesmo aflito. E estava à procura e não encontrava nada. E eu pensei: olha, se calhar é por aí. Vou começar a ler histórias de livros. Há tantos livros infantis, eu adoro, tenho uma biblioteca enorme de livros infantis. Vou começar a ler.
Só que aí esbarrei-me com uma coisa que foi ligar para a Sociedade Portuguesa de Autores a perguntar como é que é dos direitos. E eles disseram, não existe nenhuma lei sobre isso, o podcast ainda está assim um bocadinho no ar. Mas os livros têm direitos, não pode estar a ler o livro, porque isso é propriedade intelectual. E eu pensei, olha, esbarrei-me. Já antes de começar, acabou. E então, em conversa com a Elizabeth Costa, disse-lhe, olha, Elizabeth, esquece, não vou lá nenhum, não dá, e eu não vou estar a ler livros, não vou estar a pagar direitos de autor, porque isto ainda por cima é para o bono, eu não ganho nada com isto. Olha, esquece, vou desistir da ideia. E ela vira-se para mim e diz assim, olha, não, ouve lá, vou falar com a minha filha, porquê não escreves as histórias? Primeiro ela disse-me assim, porquê não escreves as histórias? Eu, o quê? Escrever histórias? Isso é impossível, infantis. Escrever histórias para contar alguma vez, eu tenho tempo para isso e memória e capacidade. Alguma vez eu não tenho capacidade para isso. Não, isso é difícil, e ela. Então, mas espera, fazíamos uma coisa, eu dou-te a minha filha, eu falo com a Raquel e escreves tu e escreve a Raquel. Pronto, uma semana sim, uma semana escreves tu, outra semana escreve a Raquel. Pronto, e lias sempre tu, mas ela dava-te histórias também, para não ser tão pesado para ti. E eu pensei, mas isso é pano para mangas, isso é dificílimo. Mas aquilo ficou ali a marinar. Fiquei a pensar naquilo. A ideia ficou ali, né? A ideia ficou ali, olha, e ficou. E comecei a escrever histórias, a Raquel também. E já vamos com 50 e tal, 60 histórias. Já temos 1 ano e meio de podcast. Quase 1 ano e meio de podcast. 60 histórias ali. É, originais. E não é para me gabar, até porque não é só eu ouvi meu. algumas. É? Ouviste? Ouvi. Que giro. Mas tanto eu como a Raquel, eu acho que as histórias são de imensa qualidade. Eu gostei muito de uma que a gente ouviu hoje, inclusive, que é a dos ratinhos. A família Fonseca. Isso. Adoro! Adoro a família Fonseca. Mas eu não sei se para o brasileiro eu não falo rápido demais a ler. Tenho de ver se me acalmo. Vocês perceberam tudo? Sim. Boa! Fico feliz. Olha, mas confesso que eu já estou treinada, né? Claro, já tô não é? aqui Já há algum está. tempo. Exato. Mas nós temos ouvintes no Brasil, temos ouvintes em Timor, temos ouvintes em Angola, temos ouvintes... Até porque o português é um povo que está no mundo, não é? Não, mas eu achei tranquilo. Eu adoro essa história, por acaso. Eu adorei. Acho que está engraçada. Ela é ótima. Obrigada. Entendi. Então você divide aí com uma parceira, então Sim. vocês escrevem aí em dupla, né? É em dupla, sendo que eu escrevo uma pouco história. você, ela é Exatamente, outra. não escrevemos em dupla na medida em que não estamos as duas a escrever a mesma história. Mas É cada uma... criativa ela, sou criativa eu. Eu arranjo as minhas histórias, ela arranja as dela. E tem sido uma parceria de sucesso, até porque eu conheço a Raquel desde que ela tem para aí uns 7 anos. Então, para mim, é giríssimo estar a escrever com uma pessoa que eu conheci desde criança. Ela era criança, quer dizer, quando eu a conheci, ela ouvia histórias. E agora está a escrever. Ela tem um talento incrível, ela escreve super bem e ela é uma miúda. Ela tem... Eu acho que ela faz 21 este verão. Eu acho isso impressionante. E todas são narradas por você? Todas, sim. E sim, porque pronto, eu é que estou na rádio... pronto, acaba por me dar mais jeito ler, mas dou-lhe obviamente os créditos todos no fim, a autoria é da Raquel e os meus já sabem. Que legal. E realmente eu confesso que também não é um mundo muito meu, porque não tenho filhos, não é um mundo infantil. É todo mundo. É todo mundo. Não é um mundo muito que eu vivo e tal, mas não é uma coisa muito que tem muito, né? Essa de histórias já começam a infantis e tal. existir. Tem. Já começam a existir mais podcasts em português de Portugal. Aliás, e depois, eu quando na altura, portanto, o pai dos meus filhos estava à procura, ele não encontrou, mas eu depois quis fazer uma coisa nova sem ouvir sequer. Eu fui ver o que é que existia para não copiar nomes, porque cada vez que eu me lembrava do nome, depois via que já existia, e existiam, tipo, imagina, uns 3. Um de uma outra rádio, mas que tinha histórias mais pequeninas, tinha 4 minutos, eu acho que é bastante... Acaba por ser muito diferente do que eu tenho. Tinha um que era a ler livros, quase todos de uma mesma autora, e eu na altura até pensei que se calhar quem os lia tinha autorização dessa autora para o fazer. E tinha outro podcast que já tinha terminado entretanto, que não tinha publicações novas para aí desde 2022, que era histórias clássicas. Claro que as clássicas não têm direitos de autor, tu lês, mas depois tipo acabam, não é? Já lês o Capuchinho Vermelho, lês a Branca de Neve, lês a Bela Adormecida, pronto, e depois entretanto acabam. Sim. Já não há mais. Ou seja, eu não conheço, e depois eu tenho uma coisa que eu não os ouço, porque eu não me quero influenciar. Eu não quero nem saber o que eles fazem, com todo o respeito por eles. Sim. Mas não me quero influenciar, e então prefiro não saber. Ouço o meu, apresento o meu, pelo menos a mim ninguém me pode copiar, não podem acusar de copiar o que quer que seja, porque eu não ouço os outros podcasts.
Ouço o meu. Eu tenho uma coisa dessas também. No meu Instagram, porque, enfim, eu tenho podcast, mas eu trabalho com as outras Claro. redes e tal. E eu faço muita resenha de maquiagem, essas coisas, né? Meu mundo é muito da beleza. E eu não assisto nenhuma resenha de maquiagem enquanto eu não faço a minha. Claro, para não te influenciares também. Eu gosto disso, prefiro sim. Depois que eu faço a minha, eu assisto todas. Não, pois, eu ainda não. Eu assisto todas, porque eu quero saber o que todo mundo achou. Que giro. Mas enquanto eu não faço a minha, eu não assisto. É para não ser influenciado. Eu acho que isso acabamos por ser mais justos connosco próprios também. E eu falo, eu fico fugindo, né? Porque quando tem um lançamento, a internet faz Pois um fica, boom, né? sim. De resenhas e tal. Eu falo, não Não quer posso, não saber. posso. Saiam da minha frente. Eu acho que é melhor assim. Sim, com certeza. E você sempre quis só esse podcast, não Sim, teve... chega. Não, dentro dos podcasts, é ali a minha praia, dá-me trabalho, porque Com certeza. imaginar uma história ainda daqui a 15 dias, e depois é assim, eu acho que as histórias são todas incríveis. Sim. Pá, presunção e água benta, cada um toma a que quer, diz-se cá em Portugal, não sei se no Brasil conhecem esta, Não. pronto. Ou seja, parece muito prepotente ou muito pouco modesta. E é verdade, se calhar estou a ser muito pouco modesta, mas a verdade é que eu acredito muito nas histórias que escrevo e acho que todas elas são boas, têm princípio, meio e fim, têm consistência. E depois eu faço uma coisa que eu peço a opinião das crianças no fim. As crianças dizem-me o que é que gostaram mais, portanto eu recebo muito feedback dos pais que me mandam e-mails e dizem que gostam muito e que agradecem e sabem que vão ouvir à confiança. Eu acho que isso para mim, enquanto mãe, é uma coisa que me... No mundo infantil, por exemplo, com o YouTube, a criança está ali, faz assim. Quando nós damos por ela, já ela está a ver sei lá o quê, coisas com sangue, coisas que não deve, coisas que não são para a idade dela. É muito complicado e mesmo às vezes já dei por mim a ouvir rádio, não é? Que é um grande amor, de manhã levar os miúdos à escola e de repente a locutora que está no ar àquela hora diz uma coisa e eu petrifico a pensar o que é que ela vai dizer. Os miúdos estão a ouvir, o que é que ela vai dizer? E depois não acontece nada, tudo bem. Porque é óbvio que os locutores também têm noção que há crianças a ouvir e não vão dizer coisas. E eu acho que os pais, quando ouvem este podcast, podem ir à confiança, sabem perfeitamente que eu e que a Raquel escrevemos ali naquela onda e não saímos muito dali. E não vamos para temas desviantes, não vamos para temas que acabam por dividir opiniões, não vamos para temas desviantes, não fazemos nada disso. Nós fazemos não sei se é o conservador, mas não tem a ver com ser conservador ou não. Tem a ver com, não queremos atingir ninguém, não temos segundas intenções ao escrever, queremos simplesmente escrever com alguma moral, porque não quero escrever uma história só por escrever, quero sempre que tenha alguma coisa por trás, ou seja, o valor da amizade, ou o valor da família, e é por aí. Sim. E as pessoas acham que dá muito menos trabalho do que dá, né? Assim, Sim. a produção disso tudo. Você tem ali todo o trabalho da escrita, depois o trabalho da narração e tal. E, gente, é muito bem produzido, tá? Depois entra Mas lá... isso não é comigo, isso é com sonoplasta, é com um mago, porque aquilo realmente é incrível. Eu ia te fazer essa pergunta. Você tem ali mais uma equipe que te ajuda com isso? É uma pessoa, é o André. É o André Peralta. Nós, por acaso, agora ficámos sem ele, porque ele emigrou para os Estados Unidos. Mas, portanto, os últimos 2 episódios já não são com ele, já são com o novo sonoplasta. Mas o André acreditou no projeto desde o dia 1, ou desde o dia 0. E ele é incrível como ele acaba por sublimar a história. Ele leva aquilo com uma qualidade incrível. Eu às vezes há histórias que eu fico assim um bocadinho mais... acho que lhe falta um bocadinho de cor ou um bocadinho de brilho. E depois quando eu ouço eu fico abismada com aquilo. Há histórias que fui eu que escrevi. Portanto, sou eu que as conheço, fui eu que as inventei, saíram da minha cabeça. E quando eu as ouço à noite em casa com os meus filhos, porque eu não as ouço na rádio, eu publico-as, mas só as ouço à noite com os miúdos ao mesmo tempo. E vem-me as lágrimas aos olhos às vezes. E eu fico, isto está tão lindo. Isto leva-nos para lá, são experiências imersivas. Nós parece que, com a sonorização do André Peralta, nós vamos para o sítio. Portanto, sei lá, estou-me a lembrar de uma história que é o Mapa do Tesouro. Eu consigo estar com as crianças da história a procurar
no quintal dos avós, a mexer, a entrar em casa, eu entro nos sótãos, eu entro no mar, eu entro onde quer que... Ele leva-me para lá. As histórias do Natal, ele leva-me para a fábrica do Pai Natal, ele leva-me para todo o lado através da sonoplastia. E não só ele, gostando tanto disto, que nem sequer era uma coisa dele, quer dizer, tornou-se dele, obviamente, ele até escreveu a música e fez um jingle. Portanto, ele escreveu uma letra, compôs uma música e depois pedimos a uma colega da rádio para cantar a música. Portanto, ele escreveu o jingle de abertura, porque não tínhamos. Isso é uma coisa que entrou agora há pouco tempo, talvez em março. É que começou com o jingle de abertura, que agora as crianças mandam-nos áudios a cantar a música todos contentes, porque a música é orelhuda, a música é giríssima e pronto, e é isso. Mas é assim, às vezes há pessoas que me dizem, aqui há uns tempos um podcast também português que me mandou mensagens e dizia, pois, mas nós não queremos sequer competir com vocês, porque vocês têm a máquina da Renascença por trás. A Renascença é uma rádio, pronto, para o público brasileiro que não conhece, Sim. é uma rádio que é a segunda rádio mais antiga em Portugal. É uma rádio que tem 80 e tal anos, tem 87 anos. Portanto, e as pessoas, e essa pessoa desse podcast diz, nós somos só 2. E eu penso, nós somos 3. Nós não temos uma máquina por trás, atenção, nós temos, é verdade, tenho um estúdio, onde gravo, obviamente, tem essas condições, tenho o sonoplasta e tenho a Raquel que escreve histórias, mas no fundo somos só nós, não é uma máquina enorme por trás, é uma coisa até bastante caseirinha, vá. Somos pouquinhos, e agora pronto, ficámos sem André. Outro dia eu tava comentando com alguém, porque eu entrego bastante vídeo, né? Sim. Nas redes sociais e tal. E aí alguém falou, mas o tamanho da sua equipe. Pois, é o tamanho da equipe, eu acho o máximo. 3, não é? 3. Pois é como nós. Sou eu, 3. meu marido e um editor. É isso, é isso. O tamanho da equipe. O tamanho da equipa é, eu acabo a história... Os seus estúdios. É os seus eu gravo estúdios. tudo em casa. Pois. Os meus estúdios é a minha casa, o meu banheiro, o meu quarto. Exatamente, é Esses onde são for. os meus estúdios. Eu escrevo as histórias no comboio. Metade das histórias, ou mais de metade das histórias, eu escrevi no telemóvel. Agora que tenho um tablet desde dezembro e agora escrevo no tablet, porque eu escrevia no telemóvel. Porque pronto, não tinha tempo para fazê-las na rádio. Mas aí tem um dos quadros específicos que a galera ama o meu estúdio que eu faço isso. É o papel de parede do meu lavabo. Muito bom! Muito bom. Vocês Muito criam bom. umas teorias, meus amores. Mas não é. É mais simples do que isso, não é? É mais simples. Não, nós não somos uma equipa muito grande, somos 3. Enfim. Somos 3. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas pra você no Instagram. Vamos ver o que perguntaram. É? Vamos ver o que rolou. Ok. Como você acha que a rádio teve que se adaptar às novas tecnologias? Bastante, mas acho que nos adaptámos super bem, não é por me gabar. Mas olha, para já, a ideia de o podcast vai matar a rádio ou é um concorrente. Lá no Grupo Renascença, o que é que nós fizemos? Criámos uma plataforma de podcasts, que é o popcasts.pt, que é uma plataforma agregadora de podcasts. Portanto, logo aí, pumba, já estás. Depois unimos-nos muito às redes sociais. Portanto, temos uma presença enorme nas redes sociais. Portanto, a questão é, deixámos tanto de estar escondidos, se calhar, no estúdio, não é? Antigamente ninguém sabia quem é que nós éramos, se calhar agora já temos alguma presença, não é? Porque acabamos por fazer muitos vídeos, coisas para as redes sociais. E vídeos de propósito para as redes sociais. Portanto, fazemos o normal da rádio, as entrevistas da rádio, mas depois fazemos produção já própria para as redes. Portanto, eu acho que nos adaptámos muito bem. E com muita rapidez. Sim. Eu acho que o público da rádio é o público da rádio. E aí não vai também, deixar né? de ser. Tem aquela música das Bangles que dizia Video Kill the Radio Star, isso não sucedeu. Portanto, não vai acontecer. Também diziam que a internet ia acabar com os jornais. Não. Acho que cada um tem o seu papel e o seu lugar. Sim, eu concordo com você. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim do podcast. E eu termino sempre com as mesmas perguntinhas. E a primeira é, o que você diria para alguém que quer seguir o mesmo caminho que você seguiu? Olha, para estudar, porque acaba por dar jeito, mais que não seja como cultura geral. Mas tendo em conta que eu sempre quis fazer isto desde gaiata e faço, quem quer é seguir e não desistir. E não desistir à primeira. Porque às vezes não ficamos no sítio onde estagiamos, mas acima de tudo é dar o máximo com as oportunidades que nos surgem. E às vezes é preciso ter uma estrelinha. Há pessoas que têm mais oportunidades do que outras. Há pessoas que não têm oportunidades. E é saber agarrar a oportunidade quando ela nos é posta à frente. Acima de tudo, acho que é isso. Sim.
E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém pra vir aqui no podcast. Ok. Então, tu estavas a falar há bocado daquele locutor muito antigo que entrevistaste no Brasil e que ficaste até nervosa, exatamente. Sim. Há um locutor em Portugal que ele trabalha na Renascença, também ele tem podcasts. E ele tem 85, 86, para aí 86 anos tem ele. É de 1934 ou 33 que ele nasceu. Não sei. Não pode. É mais 38. Nasceu em 38. É o Aurélio Carlos Moreira. Portanto, como é que uma pessoa que nasceu em 38 tem 2 podcasts? Ele teve podcast antes de mim. Não, é incrível. Moderno. Muito moderno. Evoluído. Ele teve a capacidade sempre de se adaptar. E é uma pessoa que lançou montes de artistas em Portugal. Olha, ele é do tempo áureo da rádio, em que a rádio enchia teatros, era assim uma coisa absurda. E eu acho que ias gostar muito de o conhecer, porque ele é assim incrível. Se precisares de mais gente, tenho uma lista grande para te dar, mas sempre da rádio, prepara-te, Katy, porque nós na rádio somos muito amigos uns dos outros. Somos unidos. Somos muito unidos. Nosso clã da rádio. É o nosso clã da rádio. É sobre isso, gente, é sobre isso. E agora, o que acontece? Aqui no podcast a gente tem uma playlist. Ok. Essa playlist ela é uma grande loucura, né? Porque imagina, vem convidado de, né, tudo que é gente e tal. E aí a galera vem aqui, indica uma ou 2 músicas e a gente põe nessa playlist. E essa playlist é muito louca. Então você precisa indicar uma música ou 2 músicas que você goste. A gente Ok. põe nessa playlist. Então, eu sou louca pelo Don't Stop Me Now dos Queen. Eu adoro os Queen, Sim. portanto, pronto, olha, um clássico. E depois, há uma música portuguesa que eu gosto muito, muito. Acho Eu que vai ser a nossa primeira música portuguesa a entrar na playlist. Sério? Pá, tem Acho de que ser. sim. É uma música que foi escrita e composta pela mesma artista que escreveu e compôs a música que ganhou o Festival da Eurovisão em 2017, que é a Luísa Sobral. Ela escreveu uma música que se chama Dois Corações Partidos e entregou-a à Joana Almeirante, e é uma música que ela criou para ser cantada em dueto, e a Joana Almeirante pediu ao Samuel Lúria para cantar com ela. É uma música linda, 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 linda. Acho que vão adorar. Ok, vai pra nossa playlist e depois eu te mando o link pra você ver Ok. essa playlist. Ok, vou cobrar. Combinado. E agora eu queria te dar espaço pra você divulgar o que você quiser. Seu podcast, Instagram, enfim. Ok, então, Fica à vontade. divulgar acima de tudo a Renascença, que é a rádio onde eu trabalho, a Claro. rádio do meu coração. Divulgar o podcast porque acho que vale a pena, por tudo o que já expliquei aqui. Acho que as histórias são sempre incríveis. Portanto, só mais uma história. E encontrem em qualquer plataforma de podcast, incluindo aquela lançada pelo Grupo Renascença, que é popcasts.pt. E divulgar, porque não, o meu Instagram, Miriam Gonçalves, Miriam S. Gonçalves, acho que é assim que aparece lá. Vai estar E passando pronto, na e sigam-me tela, nas gente. redes sociais, também estou no Facebook e isso tudo. No velhinho Facebook. Certinho. E é isso, meus amores. Esse foi mais um podcast. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Miriam, eu, adorei. Katy. Eu também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais, a Cat Bonagura em tudo, no Insta, no TikTok e aqui. A gente também tá no Spotify e a gente também tá lá no Popcast, então pode entrar lá, que a gente também tá lá. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!